Never happened in late summer rain, like a bossy saint, jazz and blues. Boa noite, pessoal, para quem está chegando agora. Eu me chamo Gabriela, faço parte da Viver Mais Psicologia. A gente está aguardando o pessoal ir entrando um pouquinho, escutando uma musiquinha por enquanto. Logo, logo a gente já dá início ao nosso evento. Se vocês quiserem ir se apresentando um pouquinho aqui no chat, falando de onde que vocês são, se são estudantes de psicologia, se são psicólogos. Também se já conhecem a Viver, né? Ou se é a primeira vez que estão participando. Catch me if you can, walking on my tan Salvatore, dying by the hand of a foreign man, happily calling out my name in a summer rain. Ciao, amore. Salvatore can wait. Now it's time to eat soft ice cream. A Ana diz que é psicóloga já. Seja muito bem-vinda, Ana. É de Caruaru, Pernambuco. Ai, que legal. O calor, né? Eu moro no frio. Quer dizer, aqui tá frio, né? É Rio Grande do Sul, então é bem diferente do clima daí, né? Pessoal, então acho que a gente vamos dando início, né, ao nosso evento hoje. Eu vou me apresentar rapidinho e aí eu vou fazer uma breve introdução assim da Viver, né, para vocês conhecerem um pouco mais também, para quem está chegando agora, né? E aí depois eu passo a palavra para a prof que já está aqui na sala, tá bom? Então eu me chamo Gabriela, eu faço parte da Viver Mais Psicologia. Hoje eu vou fazer a apresentação do evento. A Manu, que é minha colega, ela está aqui de suporte, então ela que vai estar dando uma atenção para vocês no chat, que vocês precisarem, também podem estar chamando ela, que ela está à disposição de vocês. A gente está muito feliz, né, de estar aqui compartilhando um pouquinho do conhecimento, um pouquinho do saber da neuropsicologia, né? E aí, hoje, a nossa proposta, ela é entender a prática, né, aonde o neuropsicólogo ele pode atuar, o que ele faz nesses contextos e como esse conhecimento pode ser um diferencial real na sua carreira. Então, é isso que a gente pensou, essa proposta que a gente quer trazer para vocês, né? E aí, se você já ouviu falar da neuropsicologia, mas ainda não sabe muito bem por onde começar, né? Aonde que começa, assim, esse encontro é exatamente isso, assim, pensado para vocês, né? Para que traga essa ideia de como iniciar, como começar na neuropsicologia. Então, esse é aqueles encontros, né, que a gente sai assim com mais conhecimento, com os olhos mais abertos, digamos assim, para essa área da neuropsicologia. E aí também eu já queria avisar vocês, né, deixar avisado assim que a gente tem pensado num bônus especial para vocês, assim, para quem fica até o final do nosso evento, para a nossa pós-graduação de neuropsicologia. Então, a gente tem pensado em algo para que vocês também ganhem, né, de estar aqui com a gente, aprendendo não somente o conhecimento, mas também algo a mais, assim, né? E aí também aproveitando e passar um recadinho importante sobre o certificado, para não ficar alguma dúvida assim, né? Então, o nosso evento, ele é gratuito, mas se você precisar do certificado do evento de hoje, vocês podem
solicitar, né, a gente tem um valorzinho de R$ 35, que é uma taxa do certificado. E aí, como que funciona, né? O Zoom, ele faz o relatório de presença, e aí amanhã a gente manda um e-mail para vocês com o link do pagamento. Então, vocês que ficam até o final do evento, amanhã recebem esse link de pagamento. E se vocês quiserem o certificado, vocês fazem o pagamento e dentro de 20 dias úteis vocês recebem o certificado por e-mail, tá? Se vocês não querem o certificado, é só ignorar mesmo o e-mail, não tem problema. E aí, esse certificado também pode contar como horas complementares. Então, para quem está na faculdade, pode estar utilizando para contabilizar as horas, complementares. E aí, antes de eu passar a palavra para a professora, eu queria que vocês pudessem sentir um pouquinho de como que é estudar aqui na Viver, né? Hoje vocês vão ter esse gostinho, digamos assim, de como que é as nossas aulas, de como que a gente traz o conteúdo para vocês, como que o prof trabalha, né, nessa questão. Nessa questão. Ui, acho que deu um. Voltou. Ah, então tá. Obrigada. E aí, para que a gente consiga, para que vocês Que vocês consigam, né, consigam, né, entender um pouquinho entender um mais pouquinho de. mais. Agora tá dando eco. Tá, acho que agora foi. Para que vocês consigam, né, assim, entender um pouquinho mais de como que é as nossas aulas, como que funcionam. E aí a gente vai trazer para vocês uma colega Colega. para um depoimento para que vocês consigam entender um pouquinho mais sobre isso. A Manu vai passar aqui para nós visualizar. Vamos dizer assim, meu relacionamento com a Viver através do Instagram, eu estava procurando uma pós em TCC, só que eu ainda tinha aquilo acredito que a maioria das pessoas pensam assim, que o presencial vai ser melhor, vai ter esse contato com o professor, cara a cara, vai ser, vamos dizer assim, mais proveitoso. Então, eu tinha isso na cabeça, então fui pesquisando, aí eu encontrei a Viver, só que aí eu vi que não era presencial, era vamos dizer assim, ao vivo, mas não. E aí eu pensei bem, eu vendo outras instituições, e falei, vou tentar. Mas aí eu não fui na TCC, eu comecei com avaliação psicológica. E desde a primeira aula eu falei assim, é totalmente diferente. Dá pra... E assim, gostei muito, assim, tanto do início, na parte de matrícula, sempre todo mundo aposto a ajudar, o acolhimento foi excelente. E aí, na minha terceira aula, eu resolvi, eu falei, acho que já posso fazer a minha segunda. Aí comecei com neuropsicologia, já estou na minha segunda aula, segunda-feira. E como uma é bom, dois é pouco, né? Então vamos para a terceira agora na TCC. E que vou iniciar agora na quinta-feira, primeira aula, assim, estou com expectativas lá em cima. Estou muito feliz, assim, contribuindo muito com o meu desenvolvimento profissional, tanto na avaliação como na neuro, e acredito que, tenho certeza, né, que na TCC vai ser a mesma, fugiu a palavra agora, continuidade desse percurso, dessa caminhada. Entendi. E você acha que essa parte prática que a Viver tem, que da supervisão, do grupo de estudo, te auxilia nesse processo? Como que você vê a supervisão de caso, por exemplo? Bom, então a supervisão é ótima, que estão discutindo casos, né, reais, e é muito bom, porque você consegue aí colocar um pouquinho da prática, tirar suas dúvidas, né, com casos reais, porque só a teoria
ajuda, mas assim, a gente precisa da prática para poder caminhar, para ter esse conhecimento a mais. Então, é excelente, excelente. E o grupo de estudo também, sempre no início das aulas, né, é uma horinha de grupo de estudos, então, discutindo artigos da disciplina do dia. Então, isso já deixa a gente mais preparado para assistir às aulas, a gente já tem essa prática e já entra na teoria já com um olhar diferenciado. Sim. E aí você falou um pouco, mas eu vou reforçar essa pergunta de como tem sido a sua jornada até aqui, né? Com a Viver, com todas essas experiências e todo essa bagagem que você está carregando também. Uhum. Excelente, assim, eu não tenho é só positivo e só coisas positivas, assim, que está contribuindo muito. E não só essa questão das aulas, mas também da clínica também, que eu já faço parte da clínica também, já faço atendimentos com avaliação psicológica, então, assim, é só coisas positivas, porque tanto na teoria como na prática também, que aí eu pego os casos da clínica e já trago já para supervisão, que aí a gente discute, eu já consigo já ter já esse manejo mais certinho para conseguir, para caminhar junto na profissão. Perfeito, perfeito. E também continuando nessa linha, o que mais tem te surpreendido na Viver? O que você falou? Você falou da questão que você queria uma coisa mais presencial, mas que na Viver Uhum. você teve a aula online, mas que isso também te surpreendeu. Se também tiver outra coisa para falar. Porque assim, a gente pensa que o EAD é aquela aula gravada. Uhum. Então, aí, mas vai ser ao vivo? Como vai ser esse ao vivo? E assim, eu me sinto numa sala de aula, porque além de estar no conforto de casa, e você pode tirar a dúvida o tempo todo, toda hora. Professor, não entendi isso, pode repetir, repete o slide. Então, tem esse cuidado. E assim, é muito, muito interessante assim, tanto é que estou fazendo a terceira, porque confio muito no trabalho, assim, professores excelentes, assim, sempre dispostos a ajudar e tirando dúvida, enviando material, é excelente, assim, Sim. me surpreendeu, assim, superou minhas expectativas. Maravilha, Thales. E para encerrar, eu queria que você dissesse o que, para quem está pensando ainda em começar a formação em pós, que está naquele pezinho, sabe? Faço, não faço, mas ainda tem algumas dúvidas, tem alguma insegurança para começar na Viver. O que você diria para essas pessoas? Então, eu diria que façam, se joguem na Viver, porque assim, é excelente, as aulas são excelentes, a equipe em si de atendimento estão sempre para ajudar. Você manda uma mensagem, eles respondem prontamente, e assim, todas as dúvidas são sanadas, e para quem está na dúvida, assim, um conselho meu que estou fazendo a terceira pós, assim, façam, confiem na Viver, que o sucesso é garantido. Que incrível, né? E aí é bem isso que a gente quer trazer para vocês, né? Que desde o início vocês vão ter esse acompanhamento, né? Com supervisão de caso, desde o primeiro dia de aula, grupos de estudos, porque a gente entende que a teoria ela é importante, mas também ter um acompanhamento, ter a prática ali junto com os profs, né? Ter essa supervisão, ter um outro olhar, ter mais pessoas, né? Para olhar para os casos, para as demandas, isso é importante também. E aí, lembrando para você, falando, né, da nossa pós-graduação, a gente já está com as inscrições abertas, né, da pós de neuropsicologia. Então, a gente tem um grupo de interessados. Esse grupo de interessados, a gente vai deixar o link aqui no chat para vocês e lá a gente passa todas as informações. Aqui não dá tempo, né? Porque o foco é o evento, o foco é a prof, né, o conteúdo que ela vai trazer.
Mas lá a gente consegue dar essa atenção para vocês, essa atenção individual, olhar, escutar vocês, né? E aí passar então a grade curricular para que vocês consigam olhar tudo o conteúdo que vai ter dentro desse 1 ano e meio de estudos, né? Consegue também passar para vocês os horários que a gente tem, o formato das aulas, né? Todas essas informações, inclusive os valores, né? E aí, para quem é estudante de psicologia, a gente também tem estudos para vocês. Então, a partir do sétimo semestre, vocês podem iniciar uma formação e pós-graduação que nós também temos aqui na Viver. E aí a gente tem planos especiais para alunos de psicologia, né, que podem ingressar na formação. A gente vai deixar para vocês também os outros grupos de interessados que a gente tem. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a formação e pós-graduação, também dá para entrar nesses grupos e lá a gente passa todas as informações para que vocês possam saber um pouco mais sobre isso. E aí, antes de chamar a prof, eu queria só comentar com vocês sobre algumas, além dos eventos gratuitos, né? O que mais a Viver oferece para que vocês possam estar adquirindo ainda mais conhecimento. Então, nós temos também o nosso Streaming Viver, que é uma plataforma onde a gente tem vários cursos dentro dessa plataforma e que vocês conseguem estar assistindo a qualquer momento, né? Então, são cursos relacionados à psicologia, diversas áreas da psicologia, né? E aí, cursos gravados, né? Não são aulas ao vivo que nem a gente está tendo agora, por exemplo. Mas vocês conseguem assistir a qualquer momento e também os cursos que vocês realizarem lá nessa plataforma, vocês podem solicitar o certificado sem custo adicional. Então, os cursos que vocês assistirem, vocês podem fazer a solicitação lá mesmo dentro da plataforma do certificado do curso que você assistiu. E também tem supervisão de caso uma vez no mês para os assinantes. Então, ele fica disponível bem lá em cima, o dia que tem a supervisão de caso, vocês podem entrar e participar, né? Para os assinantes. A gente vai deixar aqui no chat o link para que, se depois vocês quiserem dar uma olhadinha, né? Assinar, fiquem à vontade. Nós também temos os nossos cursos livres. Os cursos livres, então, eles são dentro de um determinado assunto. Então, são encontros online e ao vivo, então não são aulas gravadas, né? São um encontro que acontece assim que nem hoje. E aí, lá são demandas, são temas específicos que vocês vão estar se aprofundando ainda mais com um olhar mais pontual dentro daquela demanda, dentro daquele assunto, tá? Esses cursos livres, eles são pagos, né? Então, alguns têm uns valores diferentes. E aí, é diferente do nosso evento gratuito, né? A gente também vai colocar para vocês aqui no chat o link para que vocês consigam estar dando uma olhadinha nos cursos que a gente tem no momento, tá? Então, ele sempre muda. Acontece os encontros, depois troca e assim vai indo. E aí, as pós-graduações que a gente tem, né? Nós temos as formações e pós e somente as pós-graduações, que inclusive, né, a neuropsicologia é uma delas. Então, se para você a neuropsicologia é algo que faz sentido, né, na tua trajetória, é algo que você pensa em seguir nesse caminho, e aí ganha ainda mais profundidade e segurança de verdade, né? Então, que vocês possam estar entrando no nosso grupo de interessados para saber um pouquinho mais sobre a nossa pós-graduação. E agora eu vou apresentar um pouquinho o currículo da prof, né? E aí depois vou passar a palavra para ela. Então, a prof é psicóloga, a prof. Luciane é psicóloga, é graduada em psicologia pela Universidade do Vale do Itajaí, é especialista em avaliação psicológica pelo IPOG e neuropsicologia em neuropsicologia pelo CEPISC. Não sei se é assim que fala, prof, mas qualquer coisa depois tu me corrige, tá?
É especialista pelo Conselho Federal de Psicologia e mestre em Medicina Interna e Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Paraná. E está cursando especialização em terapia cognitivo-comportamental pela PUC-RS e é sócia fundadora da clínica Apsis, Instituto de Neuropsicologia, onde ela atua como diretora técnica, psicóloga clínica e neuropsicóloga com foco em avaliação dos transtornos neurocognitivos e neuropsiquiátrico. Que formação, hein, prof? Parabéns! Se faltou alguma coisa, dá para falar também. Fique à vontade e o palco é seu. Obrigada. Estão todos me ouvindo? Consegue Sim, me ouvir? Boa noite, então, pessoal, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu vou tentar compartilhar minha tela. Eu sou péssima nessa parte. Oremos. Deixa só eu pegar aqui. Toda aula é a mesma função. Peraí. Ai, vocês estão vendo a minha tela? Tá. sim. Eu vou tentar, nas últimas aulas, eu não sei por que ele não funciona quando eu coloco em modo apresentação, mas deixa eu testar aqui. Passou a tela para vocês? Mudou de tela ou tá na mesma? Tá na mesma. Tá na mesma. Eu não sei por que que isso acontece. É só aqui no Zoom. Mas vocês estão conseguindo ver, né? Então vou deixar assim. Acho que dá para a gente ver. Então, sobre a minha formação, né? A Gabi trouxe. Tem mais algumas coisinhas, e aí eu quero dizer que psicólogo nunca para de estudar, né? Na neuro, assim, também a gente acaba se aperfeiçoando. Então, além das formações que a Gabi já falou, eu também tenho uma formação internacional em ADUS-2, que é uma ferramenta padrão ouro que a gente tem hoje para identificação de autismo. Eu, particularmente, trabalho com o módulo 4, que é para avaliação de diagnóstico tardio. Então, eu não uso essa ferramenta para diagnósticos de crianças, que é o meu maior público. Tenho formação em terapia cognitivo-comportamental também pela PUC do Rio Grande do Sul. Sou filiada à Sociedade Brasileira de Neuropsicologia e aí, né, assim, oriento que quem pretende ir para a área de neuro, assim, acho que também é importante pesquisar sobre a sociedade. Eles também têm vários cursos, congressos, atualizações que são importantes para a nossa área. Sou filiada ao Instituto de Psicologia Baseada em Evidência. Atuo como voluntária na Associação Catarinense de Terapia Cognitivo Comportamental aqui de Santa Catarina. Aqui está meu contato da clínica, caso alguém tenha interesse, e aí um pouquinho da minha trajetória profissional, assim. Então, hoje eu atuo na área de avaliação neuropsicológica, atendo metade da minha agenda em avaliação e metade da minha agenda eu acabo atuando na área de terapia cognitivo comportamental, com pacientes neurodivergentes. Então, hoje meu público em terapia são pacientes que passaram pela minha avaliação, vincularam, a grande maioria autistas, ou com altas habilidades e acabaram ficando para terapia. Dou aula aqui no curso em algumas disciplinas, então dou aula na avaliação de adultos idosos, dou aula na avaliação neuropsicológica online, que eu faço bastante aqui também. Que mais? Aula nos documentos neuropsicológicos, então elaboração de laudos e relatórios, são algumas disciplinas que eu me recordo que eu tenho aqui com vocês. Mas também leciono em outros cursos, né, em outras instituições, sempre na área de neuropsicologia ou de avaliação psicológica. Então, eu fiz a minha primeira pós em avaliação. Na pós em avaliação, eu conheci a neuro e aí me encantei. Tive um professor, assim, que era aquele cara que se olhava e falava, nossa, eu quero ser como ele quando crescer. Na época, apesar de ter carinha de 18, mas eu tô mais perto dos 40. Na época, a gente não tinha aqui na região, em Santa Catarina, curso de neuropsicologia e também não existia Viver. E aí eu fui fazer no CEPSIC, que é o Centro de Pesquisa Psicocirúrgico da USP. Fazia presencial, fiz um ano lá, intensivo, assim, e foi um divisor de águas, foi onde eu comecei a entender um mundo totalmente paralelo.
Já atuei, sou apaiana de paixão. Hoje eu não atuo mais, atuo como voluntária, mas não como psicóloga, mas já atuei por muito tempo como neuropsicóloga da APAI, que foi assim, a minha escola, onde eu comecei a entender na prática muita coisa. Já atuei em núcleos de acessibilidade, então, dentro de escolas e universidades, trabalhando com alunos que tinham laudos de alguma neurodivergência, algum déficit de aprendizado, e também fui pioneira na elaboração de um programa específico da atenção à saúde mental universitária aqui na nossa cidade, onde eu atuava principalmente no manejo à crise suicida. Então, um pouquinho aqui do meu histórico. Hoje eu fico mais lecionando e na prática clínica mesmo, né? E além disso, sou mãe de um menininho de 6 anos que tem um diagnóstico de altas habilidades, então me demanda bastante também, né? Meu objetivo hoje aqui com vocês é desmistificar um pouco essa ideia, né, do que é a neuropsicologia, com o que o neuropsicólogo pode atuar. Se tem uma ideia, acho que muito sintetizada e pelas altas demandas dos últimos anos, principalmente, de que o neuropsicólogo ele vai trabalhar principalmente com crianças, atuando principalmente na avaliação e na intervenção de autistas. Então, hoje aqui na nossa região, por exemplo, a gente tem muito neuropsicólogo que atua exclusivamente na intervenção de crianças de 0 a 6 anos, que seria estimulação essencial, ou do transtorno do espectro autista. E aí o meu desafio realmente com vocês é desmistificar tudo isso. Se sintam bem à vontade para me interromperem, porque a gente vai passar por todas as áreas, então caso tenha alguma dúvida, podem me interromper, tá? Então, vamos começar bem brevemente, assim, acho que a ideia é mais um bate-papo mesmo, falando sobre a questão do que é a neuropsicologia, o que o nosso conselho traz como neuropsicologia, né? Aonde que o nosso conselho nos orienta que a gente pode trabalhar. Então, de acordo com a resolução de 2004, diz que a neuropsicologia vai atuar no diagnóstico, no acompanhamento, no tratamento, na pesquisa da cognição, das emoções, da personalidade e do comportamento, sobre o enfoque da relação entre esses aspectos e o funcionamento cerebral, utilizando-se para isso de conhecimentos teóricos, né, que vão aí juntar neurociência, prática clínica e metodologia estabelecida experimental ou clinicamente. Então, esse aqui é um dos primeiros pontos que eu já tento desmistificar. Por muito tempo, hoje a neuropsicologia ela está mais conhecida, mas quando eu iniciei, então eu já tenho 11 anos de atuação em neuropsicologia, 10 anos de atuação em neuropsicologia, se tinha muita ideia, inclusive de colegas nossos, né, de psicólogos, que tinha essa ideia de que o neuropsicólogo ele era unicamente um aplicador de teste. E não, aplicar teste é a coisa mais fácil que tem dentro da nossa área, mas o trabalho ele é muito mais complexo, né? Ele envolve toda uma interpretação daquele sujeito que está aqui na nossa frente. E aí, aqui a própria resolução, ela fala que a gente não vai avaliar unicamente cognição. Então, muitas pessoas às vezes acham, eu vou trabalhar com neuropsicologia, eu vou avaliar QI. Não, QI é uma variável das quais você vai acabar utilizando para avaliação, mas a gente também vai considerar as emoções, a personalidade, o comportamento. Por quê? Porque a nossa avaliação ela precisa ser multidimensional, né? Esse nosso paciente que chega para nós, ele tem várias questões que fazem ele se comportar de determinada maneira ou se sentir de determinada maneira. Então, eu preciso ter uma ideia do todo, não é uma única parte, né? Então a gente vai trabalhar as possibilidades de atuação, né? Avaliação, estimulação e reabilitação. Eu já trabalhei com essas 3 áreas, então trabalhei bastante tempo na época de APAI, eu trabalhei bastante tempo com estimulação essencial de 0 a 6 anos. Já trabalhei com reabilitação, pacientes com traumatismo crânioencefálico, pacientes com alguma outra condição clínica médica que acabava pegando a parte mais cognitiva, mas hoje eu atuo unicamente na parte de avaliação, e aí o processo psicoterapêutico é baseado na terapia cognitivo-comportamental, tá?
E no curso, só fazendo um adeno aqui, no curso vocês veem tudo isso, tá? Então, eu estou falando da minha prática clínica, mas o curso ele disponibiliza para vocês disciplinas voltadas também para essas duas outras áreas, tá? Então, um dos públicos, né, que a gente vai avaliar quando a gente fala sobre avaliação neuropsicológica ou sobre neuropsicologia, está relacionado a, então, crianças e adolescentes. E aí, vocês vão ver que nos meus slides eu sempre vou trazer umas 2 ou 3 referências e oriento que quem tenha interesse em atender esse determinado público faça, anote, né, enfim, tire uma foto do material que eu estou colocando aqui. Então, assim, quando a gente fala de crianças e adolescentes, é imprescindível que a gente tenha noção do que é esperado para aquela criança. Então, eu sempre falo assim, o neuropsicólogo, ele precisa entender muito, e é o livro de cabeceira dele, as questões do desenvolvimento humano. O que é esperado para cada faixa etária, né? O que é esperado dentro daquela idade, dentro daquele grau de escolaridade, para que daí eu possa compreender se está tendo um déficit ou não, se eu vou cogitar uma patologia ou não. E aí a gente tem esses 2 livros, então, esse do desenvolvimento humano e esse que eu gosto muito da prática neuropsicológica fundada em Luria e Vygotsky, que vão falar bastante sobre a questão infantil. Então, sobre a criança, né? O que a gente precisa entender em relação à neuropsicologia? A gente precisa ter clareza sobre os conceitos de maturação cerebral e do desenvolvimento. Então, eu preciso ter claro, de novo, o que é esperado para aquela faixa etária, para aquele grau de escolaridade, para que eu possa compreender se o meu paciente está muito acima, muito abaixo, ou ele está dentro daquilo que é esperado para ele. Quando a gente fala em neuropsicologia, avaliação neuropsicológica infantil, eu preciso considerar que essa criança é uma esponjinha dos fatores ambientais e emocionais também. Então, de novo, eu não posso considerar só cognição, né? Se eu tiver um paciente, por exemplo, que está indo mal na escola, de repente ele começou a ter uma dificuldade acadêmica, eu preciso identificar, eu preciso saber o que está acontecendo nessa casa, o que está acontecendo nessa escola, esse prejuízo acadêmico, ele sempre existiu ou ele começou agora, né? A criança vem apresentando sintomas de ansiedade, por exemplo, teve algum histórico de bullying, ela está mais introspectiva, então eu preciso considerar ela de novo na sua multifatoriedade. Eu preciso dominar os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, quando eu vou atender criança, né, e aí por isso que eu falo, gente, ó, fez psicologia, veio para neuro, vocês não vão parar de estudar nunca mais. A gente precisa realmente assim dominar cada uma das áreas. Eu preciso entender o que é um autismo, quais são os critérios diagnósticos, né? E não é só assim, tem uma inabilidade social e tem uma estereotipia, é autista. Não, eu preciso entender o critério A, B, C, D e E. Tem uma disfuncionalidade, né? Um sintoma isolado não fecha um diagnóstico. Então, eu preciso entender sobre as patologias, o que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quais são os subtipos que são presentes, deficiência intelectual, transtornos de fala, transtornos de acadêmicos propriamente dito, leitura, escrita, matemática, né? Agora a gente vem em uma era em que a gente vem falando muito sobre a dependência de digital, né? Então, isso também tem interferido muito, a gente precisa entender sobre isso, e eu preciso entender sobre funções cognitivas. Por exemplo, eu não posso dar um diagnóstico de TDAH impulsivo para uma criança que tem 5 anos e o lobo frontal dela nem está desenvolvido ainda, as funções executivas nem terminaram de se desenvolver. A literatura fala que as funções executivas vão começar a se fechar, estar propriamente desenvolvidas, né, o lobo pré-frontal a partir dos 6 anos, né? Então, essa impulsividade lá dos 5 anos é esperado dentro da idade dela. Então, eu preciso dominar realmente as fases do desenvolvimento. O que aparece então, né? Tá, mas quais são os casos que eu posso acabar pegando se eu pensar em trabalhar com avaliação neuropsicológica infantil? Então, a gente vai ter distúrbios comportamentais, como, por exemplo, o transtorno opositor desafiador,
o transtorno explosivo intermitente, né, que seria o transtorno do Hooke, que a gente comumente fala. Eu posso ter casos de lesões cerebrais na infância, seja ela adquirida ou congênita, né? Então, pacientes que nasceram com microcefalia ou um paciente que teve um TCE. Eu tive um paciente que ele nasceu super saudável, enfim, mas quando ele era criança, a avó dele estava com tuberculose e acabou passando para ele e ele acabou ficando com sequelas assim gravíssimas em níveis cognitivos e físicos também. Então a gente vai acabar atendendo. Epilepsias é bastante comum acabar parando nos consultórios, porque na grande maioria dos casos vai ter prejuízo acadêmico, vai ter mais dificuldade no processo de aprendizagem. O transtorno do espectro autista, transtornos psiquiátricos, então não é porque é criança ou adolescente que não pode ser submetido a transtornos psiquiátricos, então a gente tem que também desmistificar isso. A gente tem crianças que são bipolares, a gente tem crianças que são sugestíveis de esquizofrenia. Eu tive um paciente em que eu precisei fazer uma internação porque ele atendia todos os critérios de sociopatia, então foi um dos casos assim bem delicados, inclusive, que eu atendi, porque ele tinha 8 anos. Ele era uma criança, mas ele tinha um pensamento muito perverso, ele fazia crueldades mesmo, ele colocou pessoas em risco, ele precisou ficar internado mesmo. Então, a gente precisa entender que essas crianças também são, muitas vezes, expostas, né, ou também podem desencadear transtornos psiquiátricos que não são aqueles transtornos comumente diagnosticados, como autismo ou déficit de atenção. Os transtornos da aprendizagem, deficiências intelectuais e distúrbios específicos, né? Então, são alguns dos públicos que podem vir para nós. A gente atua muito em crianças com a prevenção, que seria a estimulação essencial. Então, nem sempre o nosso paciente ele vai fechar diagnóstico, mas é importante a gente trabalhar daí com a parte de estimulação, porque para evitar realmente uma disfuncionalidade maior. Então, eu posso ter um paciente que tenha traços de transtorno do espectro autista, mas não o suficiente ainda para fechar diagnóstico, mas isso não me impede de trabalhar na neuropsicologia com estimulação ou reabilitação, tá? O nosso objetivo, então, nas avaliações infantis, ele vai entrar como uma questão de diagnóstico diferencial, mas mais do que isso, ele é focado no prognóstico, né? Então, assim, tá, eu tenho isso, o que que é esperado, o que que eu posso fazer por essa criança, qual é o tratamento que eu posso sugerir para essa criança? E aí a gente vai ter, né, por exemplo, lesões cerebrais precoces, onde eu vou fazer muitas vezes uma avaliação mais imediata, e aí uma avaliação depois de um certo período de tempo para conseguir acompanhar a evolução, encefalopatias. A gente tem um objetivo de reabilitação, então sempre pensando na reserva funcional, sempre pensando na plasticidade. Então, nosso objetivo sempre, enquanto reabilitação ou enquanto estimulação, vai ser sempre desenvolver essa questão de funcionalidade. Então, olha, não tem todos os critérios, mas eu acho que pode ser um TDAH. Eu não vou esperar essa criança entrar numa maturidade suficiente para que eu possa diagnosticar. Eu já vou fazer uma intervenção, eu já vou sugerir uma intervenção. E aí, uma das coisas, assim, que eu acho que é mais as frustrações, né? E aí eu já vou dar essa deixa aqui para vocês, que foi uma frustração enquanto eu fazia a minha pós, eu demorei um pouco para entender isso, é que quando o paciente vem para nós, seja ele criança, adulto, enfim, quem for, a gente se sente, muitas vezes, pressionado pela família ou pelos outros profissionais ou até por nós mesmos para dar uma resposta, porque muitas vezes o paciente já foi em vários outros lugares, já foi a outros profissionais e ninguém sabe o que que essa criança tem, mas ela tem uma disfuncionalidade, né? E aí o que eu quero dizer para vocês, a avaliação, ela é diferente de um diagnóstico. Nem todo paciente vai fazer avaliação e vai sair com uma patologia,
vai sair com diagnóstico. Muitas vezes, né? Então, por exemplo, eu estou com alguns adolescentes que têm traços de transtorno personalidade, do transtorno de personalidade borderline. Ele tem traços, mas ele ainda não atendeu a todos os critérios diagnósticos. Isso, os nossos diagnósticos, eles vão ser muito embasados no DSM-5. Eu posso ter um paciente que tenha traços do transtorno do espectro autista, até esteja lá no fenótipo ampliado. Mas se ele não atender a todos os critérios que está lá no DSM dizendo que ele precisa atender, ele não vai ter o diagnóstico, né? Então, entender que assim o nosso papel ele auxilia muito no diagnóstico diferencial, mas vão ter casos em que você não vai conseguir fechar um diagnóstico e tá tudo bem. O objetivo não é unicamente esse. O objetivo é usar a neuropsicologia mesmo como como eu falo sempre, uma bússola que vai nos orientar sobre como aquela criança, aquele sujeito funciona e pensar em estratégias compensatórias para desenvolver, no caso de crianças, né, baseado na plasticidade cerebral, desenvolver uma melhor funcionalidade, tá? E aí, claro, dependendo de cada caso, eu vou solicitar uma reavaliação. Então, eu fiz uma avaliação com 5 anos, tem características, não fechou diagnóstico, vamos esperar dar os 6, no 6 volta aqui para reavaliar e a gente vai trabalhando simultaneamente, tá? A avaliação de adulto é a que eu tenho migrado desde que eu tive filho. A psicologia sistêmica vai falar um pouco disso, que a gente vai, às vezes, fechando alguns ciclos de acordo com o que a gente vai vivenciando. E é a minha grande paixão atualmente, assim. Hoje eu tenho praticamente 90% dos meus pacientes são adultos. E aí aqui eu tenho as duas referências, né, que eu coloco sempre para os alunos, que é essa neuropsicologia clínica da Eliane Mioto e a avaliação neuropsicológica aqui do Malloy Diniz. E o Paulo Matos é um psiquiatra do Rio de Janeiro maravilhoso, assim, até acho que trago um vídeo dele no final, se der tempo. São algumas referências para quem pensa em trabalhar em adulto. O adulto, ele é diferente, assim, as demandas são um pouco diferentes das demandas infantis. Então, a gente tem um público que vem com muitas desordens cerebrais adquiridas, então com TCE, com acidente vascular, com tumores, epilepsias, transtornos neuropsiquiátricos, então depressão, ansiedade, esquizofrenia, TDAH, bipolaridade. Muitas vezes ele vem com uso de substância, né? Então agora com a internet a gente tem recebido uma demanda assim, uma demanda muito grande de autodiagnósticos. Então, a gente tem lá um paciente que faz uso de substância, de álcool e maconha, por exemplo, e aí ele chega aqui e fala, olha, eu acho que eu tenho TDAH porque eu não consigo prestar atenção, né? Então, a avaliação, ela vai trabalhar nessas ordens. O adulto, ele é mais propenso a alguns viés em relação ao diagnóstico. Por quê? Porque ele é exposto a uma carga laboral muito maior. Então, por exemplo, agora, né, a gente tem falado muito sobre a questão do burnout. O burnout vai causar também prejuízos cognitivos e emocionais. Ele é exposto ao uso de drogas, alterações hormonais. Então, a gente fala muito sobre a neuropsicologia feminina, a perimenopausa, né, onde tem a névoa mental. E aí, eu preciso entender tudo isso para não sair dando diagnósticos errôneos, né? De repente, a paciente está lá nos seus 45, 48 anos relatando névoa mental, relatando déficit de atenção, mas ela nunca foi assim, né? E aí, de repente, ela está assim, não, eu preciso considerar questões hormonais também, né? Doenças sexualmente transmissíveis, acidentes de trânsito, então é uma faixa etária que envolve mais fatores de risco e fatores ambientais e que eu preciso considerar, tá? Então é um público assim com vários outros viés, e por isso que eu falo assim, a gente não pode unicamente olhar para a cognição ou olhar para um fator específico. A gente precisa realmente ser o Sherlock Holmes desse paciente. Eu preciso avaliar todos os fatores. Eu já tive paciente que chegou para mim, né, para fazer a avaliação neuropsicológica,
porque eu acho que eu tenho TDAH e tudo mais, mas ela estava num burnout tão alto, assim, que na primeira sessão eu já encaminhei essa paciente para psiquiatria, e eu falei, olha, eu acho que não é a hora da gente fazer, a gente precisa tratar primeiro a causa realmente, para depois ver a causa primária, para depois ver o que sobra disso aí. Quando você estiver estabilizada, a gente pensa em fazer uma avaliação. Então, é um público que tem mais variáveis. E aí, não coloquei aqui, mas é o que tem aumentado muito as demandas no consultório, são os diagnósticos tardios. Então, hoje a gente tem muitos pacientes com transtorno do espectro autista, grande maioria níveis 1, que não foram identificados na infância por uma questão cultural, de falta de informação, de falta de acesso, e que realmente fecham critérios. O mesmo acontece com TDAH e o mesmo acontece com altas habilidades e superdotação. Embora altas habilidades e superdotação não seja uma patologia, ele se enquadra no que a gente fala de cérebro neurodivergente. Ele funciona de uma maneira diferente. Então, vai apresentar também sintomas de supraexcitabilidade sensorial, bem parecidos com o autismo, mas não atende ao critério B, por exemplo, tá? Idosos, a gente é uma área assim que tem crescido bastante também na neuropsicologia. É uma área que eu gosto bastante de atender, e aí o que eu costumo falar em todas as áreas, mas quando a gente vai trabalhar com idosos, a gente precisa dominar muito a parte de psicofarmacologia, porque esse idoso normalmente, em 99,9% das vezes, ele já vai chegar medicado para nós. Tomando medicação para pressão alta, para diabetes, para fibromialgia, para outras condições, cardiopatias, né? E aí eu preciso entender o quanto essas medicações se conversam e que podem estar interferindo também na questão do envelhecimento. O envelhecimento, a gente atua bem, quase também aí uns 90% das vezes, bem pontual para identificar demências, então eles são encaminhados para avaliação para ver se é um comprometimento cognitivo leve, se é uma demência, qual é o tipo de demência, mas muitas vezes eles acabam vindo, né, para avaliação e eles não têm nada, eles estão só envelhecendo, né? E aí já tive pacientes, assim, inclusive, que choraram na entrega do laudo, eu precisar pegar na mão e falar, fulana, tá tudo certo, você só está envelhecendo, né? E aí, quando a gente envelhece, a memória vai falhando, o nível atencional já não é o mesmo, transtornos do sono na velhice aumentam em 80%. Então, se o idoso já não dorme bem, automaticamente as funções cognitivas também não vão funcionar tão adequadamente. Então, a gente precisa dominar também essa faixa etária, tá? Outra área que eu gosto bastante, que é uma possibilidade de atuação aqui para nós, é em relação a condições médicas específicas. Eu realmente gosto muito dessa área. E aí a gente coloquei algumas aqui para vocês. A fibromialgia, a gente já é mais antigo, né? Mas a gente tem o fibrofog, por exemplo, que seria essa névoa mental que acompanha pacientes com fibromialgia, então déficits cognitivos são esperados nessa condição. A gente teve a questão do Covid-19, né? Que se falou muito sobre cognição, teve pessoas que tiveram prejuízos maiores, outros nem tanto. O meu trabalho de mestrado, ele foi em cefaleias, então a gente avaliou disfunção executiva em pacientes com migrânia crônica, que seria a enxaqueca, e a gente conseguiu evidenciar que tem bastante alteração. Meningite, eu tive um caso também de um paciente que veio após internação por meningite, e ele desenvolveu uma demência frontotemporal por conta disso, assim, então, bem como o caso do Finas Gate, né, ele mudou totalmente a personalidade dele, ele ficou bem mais agressivo, tinha muita dificuldade de controle inibitório, ficou bem desinibido, vai aparecer também as escleroses múltiplas, transtornos psiquiátricos. É comum a gente avaliar pseudodemências, então às vezes o médico vai encaminhar para a gente idosos para identificação de possível quadro demencial, e quando a gente vê, na verdade, tem uma ansiedade ou tem uma depressão que precisa ser tratada, e isso causa o déficit de memória, ou isso causa o déficit atencional, ou em alguma outra área do funcionamento
cognitivo da pessoa. Síndrome de Wernicke-Korsakoff não alcoólica, então eu tive uma paciente que foi bem interessante, ela até me rendeu uma premiação em um dos congressos. Ela chegou para mim, era uma paciente de 34 anos, que ela chegou para mim sem os movimentos do corpo, ela conseguia falar, mas ela não se mexia, e ela ficou com um quadro praticamente demencial após fazer cirurgia bariátrica. Então, eu sempre falo assim, né, gente, bariátrica não é tão simples assim. O que aconteceu com ela é que ela teve uma baixa muito grande na vitamina B6, que seria a tiamina, e ela acabou desenvolvendo a síndrome de Wernicke-Korsakoff não alcoólica. Coincidentemente, eu estou reavaliando ela agora. Eu avaliei ela em 2023 e agora ela foi minha paciente hoje, inclusive, para a gente fazer uma reavaliação. E na época, ela realmente, assim, ela tinha 2 filhas pequenas, ela não lembrava que as filhas eram dela, ela teve um déficit gravíssimo, assim, em relação à questão de memória, principalmente. E aí, a gente fez toda a avaliação. A família, na ocasião, questionava um TDAH. E aí eu fiz a avaliação, falei, olha, foi muito recente a cirurgia e a síndrome que ela acabou desenvolvendo. Nesse momento eu não consigo falar se ela tem ou não tem um TDAH. A gente precisa tratar isso aqui primeiro. Daqui a um tempo ela volta para a gente reavaliar, né? Eu indiquei que ela voltasse em um ano para a gente reavaliar. E agora ela realmente voltou, tá super bem. O médico conseguiu tratar ela. Ficou algumas sequelas ainda de memória, mas ela tá realmente super bem. E recentemente, eu não sei se vocês já viram, devem ter visto na internet, eu trabalho aqui no consultório também com avaliação neuropsicológica através do óculos de realidade virtual, que seria uma avaliação ambiental. E ele também é bem interessante, porque eu atendi uns dias atrás uma paciente com ataxia cerebelar, que ela também não tinha os movimentos, ela estava traqueostomizada, ela não conseguiria fazer a avaliação neuropsicológica tradicional, porque ela não conseguia segurar a caneta, ela não conseguia fazer o movimento de pinça, mas ela conseguiu fazer com o uso do óculos de realidade virtual. E aí foi um caso bem interessante, porque a psiquiatria que atendia ela se questionava muito sobre o nível de consciência dela, o quanto ela entendia as coisas, já que o corpo estava totalmente debilitado, assim. Para quem, né, não sabe, a síndrome de ataxia cerebelar, ela lembra muito uma ELA ou uma esclerose múltipla, onde o paciente vai perdendo os movimentos. Ele é uma doença neurodegenerativa. E aí essa paciente a gente conseguiu identificar assim que ela tinha muita condição cognitiva. O corpo não respondia mais, mas a questão cognitiva dela estava bem preservada. Então são algumas das demandas que vocês, enquanto, né, futuros neuropsicólogos, quem se interessar pela área, vão poder estar atuando, tá? Aqui na minha região não é tão comum, mas eu fiz a minha pós lá em São Paulo e lá eles tinham um centro de pesquisa, um centro de neuropsicologia que atuava junto com o HC. E aí a gente tinha profissionais que atuavam em processos de cirurgia mesmo. Então aqui a gente tem um paciente que está acordado, né? Uma cirurgia muito provável de um tumor encefálico, e aí o neuropsicólogo vai fazendo alguns testes em loco para conseguir auxiliar também a equipe para que não mexa em nenhuma área do cérebro em que ele vá ter algum comprometimento, por exemplo, de linguagem, de memória ou de consciência, assim. A gente viu aqui em Santa Catarina, teve um caso de um paciente que fez a cirurgia tocando violão, né? Mas também é uma possibilidade de atuação da neuropsicologia. Fui por muito tempo, acabei me descredenciando há 2 meses, mas atuei como perita forense também, então do Ministério Público de Santa Catarina, onde a gente também tem a possibilidade de fazer avaliação neuropsicológica, então atuava bastante em casos de adoção, por exemplo, em alguns casos de crianças ou adolescentes que estavam institucionalizados e se questionava uma possível deficiência intelectual, se questionava um transtorno de personalidade ou de conduta, então eu acabava atuando também nessa área, e também é uma área que vocês podem atuar.
Na psicologia, então, forense, na neuropsicologia forense, na parte de psicodiagnóstico ou avaliação neuropsicológica, atuando, então, como perito nomeado na grande maioria das vezes. Na vara criminal, eu posso avaliar a capacidade mesmo do paciente em relação à eficácia de processos reeducativos, eu posso avaliar a questão de risco, então, esse paciente, ele é um risco para a sociedade ou não é um risco para a sociedade. Na vara civil, então, questões de curatela. A questão de curatela, teve uma época que eu atendi muita curatela, interdição. Quando a gente trabalha com idosos, até para situar, meu consultório fica em Itajaí, uma cidade do lado de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é uma cidade riquíssima, então a gente muitas vezes vai receber idosos em que a família, infelizmente, vai trazer para avaliação, tentando interditar esse idoso para questões da família poder administrar os seus bens. Então, foram várias situações em que eu passei por isso, em que se solicita curatela ou interdição. Não é a gente que diz que o paciente vai ser interditado, a gente faz um relatório dizendo sobre as condições, se o paciente tem ou não condição intelectual de responder por si mesmo. E na vara trabalhista, então, principalmente com o burnout, agora a gente começou a ser bastante acionado também, tá? Na dependência química, a gente também pode atuar em clínicas específicas para dependência química. Se não forem clínicas específicas, vai acabar aparecendo aqui no consultório, né? Então, a gente tem a síndrome de Wernicke-Korsakoff, ela é desencadeada principalmente pelo álcool, pelo uso de álcool, que vai acabar aparecendo aqui. A gente está vivendo uma era de excessos, né? Então, de pessoas tomando Venvance, Concerta, Ritalina sem indicação médica, as canetas emagrecedoras sem indicação médica, né? Isso tudo vai, de alguma maneira, alterando também o funcionamento da pessoa, né? E aí, muitas vezes, ela vai ser encaminhada para avaliação. O uso de álcool, drogas, nicotina, ele vai alterar funções cerebrais e mecanismos da neuroplasticidade, então ele vai causar prejuízos cognitivos que podem influenciar no prognóstico e na adesão do tratamento. E aí a gente tem aqui um viés bem grande que são as comorbidades. Normalmente o dependente químico ele tem algumas comorbidades, como depressão, ansiedade, muitas vezes foi uma pessoa abusada, enfim, né? E a gente sempre precisa considerar esses viés. E para a gente finalizar, como eu falei para vocês lá no começo, por muito tempo se teve essa ideia de que o neuropsicólogo só aplica teste, e como vocês podem ver, assim, o nosso trabalho ele é muito mais minucioso do que só aplica teste. O teste ele é uma ferramenta que a gente utiliza para conseguir identificar e mensurar, mas os diagnósticos, na grande maioria das vezes, eles são puramente clínicos. Então, eu vou me basear pelo DSM-5, se atende os critérios e não atende, né? Só que a avaliação ela vai me possibilitar ver esse mapeamento neurológico, comportamental e emocional do paciente. Muito se pensou por muito tempo, né, que dar diagnósticos era dar um rótulo, e o que eu quero falar para vocês é que isso não é uma verdade. A ideia do diagnóstico, ela é para libertar, então, normalmente, inclusive em pacientes com diagnósticos tardios, é muito comum eles chorarem na devolutiva, na hora que você está dando laudo, porque as coisas começam a fazer sentido. Ele começa a se conhecer, ele começa a se perceber e se aceitar, entendendo que, na verdade, as dificuldades que ele teve uma vida inteira, ou os rótulos dos bullying que ele sofreu uma vida inteira, sendo chamado de esquisito, sendo chamado de várias outras coisas, de louco, né? Enfim, na verdade não era. Existia um nome de uma patologia que fazia com que ele se comportasse de determinada maneira, ou um transtorno, né? Então, o diagnóstico, na verdade, ele é libertador. É muito comum psicólogos clínicos, né, falarem que eu não trabalho com diagnóstico, eu trabalho com sintomas e tá tudo certo, só que eu costumo falar como o chapeleiro lá, aliás, Alice no País das Maravilhas,
que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E o papel da avaliação neuropsicológica é justamente esse, é mostrar o caminho, né? Então, às vezes, até na própria terapia cognitiva comportamental, eu estou tratando procrastinação, mas chega um determinado momento que esse meu paciente não evolui. E aí eu mando para avaliação e eu identifico que lá tem realmente um déficit de atenção, uma hiperatividade, uma patologia que faz com que ele funcione dessa maneira. Sabendo disso, eu consigo dar um tratamento mais adequado também para ele. Eu vou acabar não passando aqui para vocês, mas fica uma dica, quem quiser copiar. Esse aqui foi um documentário que foi feito na época da pandemia sobre o TDAH do Drauzio Varela. Ele fala tudo ao mesmo tempo e ele conta a história, assim, né, de várias pessoas que têm o TDAH, então ele é específico em TDAH, e fala de diagnósticos tardios, assim. Então a pessoa entrevistada, né, e aqui nesse vídeo tem uma entrevista do Dr. Paulo Matos que eu falei antes. Ele fala sobre o quão libertador foi saber e a partir disso se possibilitar também se conhecer e entender que talvez tudo aquilo que tinha dado errado na vida dele não era só falta de vontade ou não era por preguiça, mas tinha algo que fazia ele funcionar dessa maneira e a partir disso buscar tratamento, tá? E para finalizar, eu costumo sempre falar assim que, eu costumo sempre falar que diagnóstico não é o problema, mas a desinformação é. Então, ao longo, né, da minha trajetória, eu tive a infeliz experiência de perder uma paciente que se suicidou aos 17 anos. E o suicídio dela eu entendo como foi realmente um grito de socorro, porque ninguém entendia os sintomas dela, né? Então, na ocasião, ela já era acompanhada até por mim há um ano, eu tinha feito uma internação compulsória com ela, e nesse processo, enfim, a clínica acabou liberando ela, não sei se foi autopedido ou não, eu recebi a ligação que ela tinha cometido suicídio, né? E aí eu venho levantando essa bandeira, assim, de que diagnósticos, eles não são o problema, muito pelo contrário, assim, receber um diagnóstico, entender como o cérebro funciona, entender minhas emoções, entender por que que eu me comporto ou não me comporto de determinada maneira, faz com que eu consiga redirecionar a minha vida, né? E aí, muitas vezes, até mesmo no processo terapêutico, isso faz mais sentido. Então, o objetivo da avaliação neuropsicológica, ele é muito nesse aspecto, assim, é a gente tentar ajudar o paciente e os profissionais, que muitas vezes ele já é acompanhado por neurologista, ele já é acompanhado por psiquiatra, ele já é acompanhado por psicólogo, mas auxiliá-los a mapear tudo isso, né? A parte cognitiva, a parte de humor, de comportamento, né? Então, assim, eu tenho um paciente que tem diagnóstico de borderline, tá? Mas aonde que é o maior prejuízo dele? Tá em relação a comportamento autolesivo? Tá relacionado mais à irritabilidade? Tá mais relacionado à impulsividade, dependência emocional? E a gente hoje tem ferramentas para mensurar isso, né? E aí isso amplifica bastante. Então, se vocês cogitam trabalhar, né, ou fazer após, vir para a área de neuropsicologia, eu diria venham sem medo. É um campo assim que tem muita demanda, tem muitas possibilidades. Lu, eu não gosto de criança. Vocês viram que não é só na infância que a gente vai trabalhar. Não, mas eu não gosto de idoso. Tem a opção de trabalhar com criança, tem a opção de trabalhar com dependentes químicos na área hospitalar, área educacional, adultos que tenham condições clínicas específicas, condições médicas pré-existentes, né? Então, é um campo bem amplo. Isso falando de avaliação, fora a parte de reabilitação e estimulação, como eu falei para vocês, tá? Então, resumidamente, bem resumidamente, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Aqui tem os meus contatos, caso alguém queira também falar comigo posteriormente. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre aquilo, determinado assunto, sobre alguma atuação específica, pode me chamar também, tá? Estou aberta a dúvidas, perguntas, senão eu passo a bola para a Gabi.
A Ju levantou a mão. Se quiser falar, Ju, pode ir. Oi, boa noite. Luciane, eu queria tirar uma dúvida. Na prática, qual que é a principal diferença na atuação do psicólogo que atua com avaliação neuropsicológica e do psicólogo que atua só com avaliação psicológica? Que eu entendo que os dois fazem análise das funções psíquicas, né? Mas na prática em si, qual que é a principal diferença na atuação? Uhum. Na prática, assim, o que acontece é que o neuropsicólogo, ele vai ter um conhecimento mais aprofundado sobre as questões neurológicas, mesmo e neurocognitivas. Então, o neuropsicólogo, ele vai ter um conhecimento maior, não só em questões anatômicas, né, mas também inclusive de instrumentos, assim, do que utilizar. Eu fiz as duas pós-graduações, né? Então eu posso falar um pouco sobre isso. Assim, a avaliação neuropsicológica ela vai pegar essa amplitude, assim, também de avaliar humor, personalidade, comportamento, mas ela não vai aprofundar nas funções neurológicas mesmo. Então, a neuro, por exemplo, você vai falar sobre funcionamento executivo. Funcionamento executivo, ele é muito amplo. O neuropsicólogo ele vai entender minimamente das sub-áreas que é controle inibitório, o que é flexibilidade mental, o que é atenção sustentada, o que é planejamento, o que é fluência verbal. Ele tem um conhecimento mais aprofundado sobre cada função do cérebro mesmo e o que é esperado para ela. A avaliação psicológica, ela é mais amplificada, assim. Então, ela é bem indicada, por exemplo, em processos cirúrgicos. O paciente vai fazer uma bariátrica, vai fazer uma vasectomia, né? Vai porte de arma, ela vai trabalhar com essas outras áreas, enquanto a gente vai trabalhar mais com questões de distúrbios neurocognitivos mesmo, ou neuropsiquiátricos, assim. Entendi, obrigada. Mais alguém? Não? Então tá, agradeço a atenção de vocês. Qualquer coisa vocês podem me chamar também posteriormente, né? Claro que aqui foi só uma pincelada, no curso é muito mais complexo, né? Então, cada professor dentro da sua área, então a avaliação de infância vai aprofundar, a avaliação de idoso vai aprofundar em idosos, a avaliação dos transtornos neuropsiquiátricos vai focar nas questões mais psiquiátricas, então vocês vão acabar vendo isso muito mais profundamente, tá? Mas o que eu quero falar assim para vocês é isso, é que tem muito campo, tem muitas possibilidades, a neuro tem sido muito valorizada, inclusive, então a gente tem recebido muito esse trabalho multidisciplinar. Hoje praticamente todos os pacientes que vêm, eles vêm encaminhados por outros profissionais, e a neuro vai trabalhar muito com essa linha da psiquiatria e da neurologia. Então, são nossos parceiros, assim, com quem a gente vai estar sempre conversando. E é isso, venham sem medo, porque temos bastante possibilidades. Agradeço a atenção de vocês. Prof, foi incrível, assim, né, te ouvir falar e ver o quanto a neuropsicologia, ela tem tomado uma proporção, digamos assim, no sentido de que antes ela não era vista com esses olhos, de olhar o contexto, né? De analisar, de ouvir o, o paciente que está ali, né? Então, isso, a neuropsicologia é algo que eu acho incrível, porque a avaliação psicológica ela é importante, com certeza, mas assim, ter esse olhar num contexto geral, né? De conseguir olhar o paciente não como números ou como um teste, mas sim como um ser humano, como uma pessoa que está ali, que muitas vezes está em sofrimento porque não consegue entender o que está acontecendo. Tem alguma coisa que ele sabe que não é normal, entre aspas, né? Mas não sabe o que.
E quando a gente traz isso, quando tu fala sobre isso, da devolutiva, de conseguir olhar para ele, de conseguir entender o contexto dele, isso é algo que a gente consegue imaginar o alívio que a pessoa tem em ouvir, em conseguir entender. Não, realmente, não era, realmente o que eu sentia não era normal. Não era algo assim que ai, que eu estava imaginando, que era coisa da minha cabeça, enfim. Então, e principalmente assim, uma coisa que eu fico pensando é essa questão do diagnóstico tardio, né? Dentro trouxe ali que o autismo tem bastante adultos que têm, né, esse diagnóstico, claro que são é grau leve, assim, né? Mas igual né? Eles imagina como que é crescer assim num contexto, né, que tu não consegue entender direito por que que tem tanta dificuldade em alguma determinada atividade que para outras pessoas é assim, é tranquilo, é algo leve de se fazer. Então, isso assim é uma coisa que encanta, eu acredito, nesse sentido assim de poder trazer isso para o paciente, de poder mostrar para ele que tem o diagnóstico, mas que tem o que fazer, que tem como conviver com aquilo, tem ferramentas para utilizar, enfim, tem esse acompanhamento junto, né? Então, eu acho que isso assim foi incrível, tu conseguir trazer esse olhar para que a gente conseguisse ver também isso assim, né? Eu acho Uhum, que esse foi o maior aprendizado que a gente conseguiu ter uhum, hoje, assim. E de uma forma uhum, leve, de uma forma que a gente consegue entender também, né? uhum. É, eu sempre falo assim, né, que antes de sermos neuropsicólogos, nós somos psicólogos, né, e a premissa é realmente a gente acolher. Por isso que a ideia de desmistificar muito essa ideia, assim, de que eu não estou trabalhando só com números, com testagem, com padrão, eu estou trabalhando com uma pessoa que está em sofrimento, que carregou uma história inteira de sofrimento, com uma família, né, em caso de crianças que está muito assustada, porque não sabe se essa criança vai ter condição ou não de se virar sozinho, né? Então, a gente precisa ouvir. E muitas vezes eu falo para os alunos nas aulas, assim, de instrumentos propriamente dito, a gente ouvir aquilo que o paciente não fala, né? Então, eu sempre lembro agora, estava lembrando de uma paciente que eu estava avaliando uma escala de depressão, e aí tinha uma pergunta lá: vale a pena estar vivo agora? Ela levou mais de 5 minutos para me responder. Então, esse tempo de latência dela fala mais para mim do que a própria resposta dela, sabe? Então, é isso, assim, a gente entender que tem uma alma na nossa frente, tem um ser que está em sofrimento, que está tentando se entender, né? E muito nesse sentido, assim, o diagnóstico, ele não é para rotular, ele é para garantir direitos, muitas vezes, ele é para dar respostas, dar direcionamentos e fazer o que a TCC, né, chama de, agora a gente tem a terceira onda da terapia cognitivo comportamental a terapia de aceitação, né? Fazer essa autoaceitação também, né? Entender que eu não sou esquisito, eu tenho um transtorno neurocognitivo, né? Que faz com que eu tenha uma fobia social, que faz com que eu tenha algumas manias que as pessoas acham estranhas. Então é isso, assim, venham porque é um mundo lindo, trabalhoso, vocês vão estudar, mas venham sem medo. Samara tá com a mão levantada, pode falar. Boa noite, tudo bem? Eu sou aqui de Londrina, no Paraná, sou estudante de psicologia e eu tô tendo essa disciplina, né, de medida e avaliação em psicologia. E foi muito legal participar dessa reunião aqui com vocês, me tirou grande dúvida. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? E assim, a minha professora, às vezes também por conta da demanda da sala cheia, ela não tinha explicado que ia tão além. Então eu ficava assim, será que eu vou para essa área? E foi quando eu entrei, né, no Viver Mais Psicologia, também quero agradecer, foi muito legal. Que aí eu falei, não, eu vou participar, eu quero ver até onde vai. E perceber que vai além do adulto, isso foi muito interessante, porque assim, eu ainda não tive psicologia forense, só que é uma da abordagem dessa área assim, que eu acho legal. Então, aí você falando isso, eu falei, gente, que massa! Vai muito além essa parte da medicina, né? E parabéns,
Parabéns, Luciano. Você explicou muito bem, foi muito legal. Parabéns, o pessoal da Viver Mais aí, eu amei. Pretendo participar de mais cursos e quero meu certificado. Ai, que bom. A gente fica muito feliz, com certeza, de que vocês gostaram, né? Que tenha feito sentido também. E que é assim contribui, né? Que é algo que é o que a gente mais preza, assim, com certeza, para que agregue com mais conhecimento, que tenha essa abertura, digamos assim, né? De novas oportunidades, novos mundos. A Ju quer falar também, Ju? Eu só ia pedir, se possível, para a Luciane disponibilizar novamente o contato dela, talvez ali nos comentários, que eu gostaria de encaminhar uma dúvida para ela sobre a atuação como perita. Eu vou colocar aqui no chatzinho, pode ser? Pode ser, obrigada. Então, tá. Eu ia fazer uma pergunta para a prof, mas eu acho que ela já respondeu. Mas, se tiver mais alguma coisa que ela queira acrescentar, fique à vontade. Eu ia te perguntar, prof, por exemplo, se tem alguém, assim, né, que ainda está naquela dúvida de que se inicia a pós-graduação, se vai para essa área da neuropsicologia, o que que tu diria, assim, para essa pessoa? Qual seria, não sei se seria conselho, mas o que que tu diria assim mesmo? Estão me vendo? Então, eu já falei assim, né? Venham sem medo. Mas assim, eu acho que é uma área que demanda bastante, como fala assim, empenho também. Então, é uma área assim que demanda que a gente fique se atualizando, né? Demanda que a gente fique estudando. Então, semana que vem eu vou para um congresso de uma semana, o Congresso do Cérebro. Indico também vocês a participarem. Esse ano ele vai ser em Porto Alegre, ano passado foi em Fortaleza, ele acontece sempre aqui entre 13 e 7 de junho. É bem interessante porque ele vai abranger áreas da neurologia, da psiquiatria, da neuropsicologia e da terapia cognitivo-comportamental. Então, abrange neurociência de maneira geral. É, e eu acho que é bem interessante, assim. Além dessas áreas que eu falei para vocês, né? Assim, tem a área de instituições, vocês podem dar aula, vocês podem trabalhar com pesquisa, vocês podem trabalhar nas próprias APAE, na AMA, na Amor para Down, então com alguma patologia bem específica, né? Então, são vários campos, assim. Eu acho que é como a Samara falou, assim, na graduação, normal, sabe, Samara? Porque na graduação a gente não tem esse aprofundamento. A gente meio que passa uma visão geral e aí depois a gente vai se aprofundar nas pós-graduações, assim, né? Tanto que a minha primeira pós foi em avaliação psicológica e lá que eu conheci a neuro. E aí, quando eu fui para São Paulo, eu falei: caraca, é muito mais amplo do que eu imaginava. Vocês estão tendo a oportunidade de já ter uma ideia do quão amplo é com nesse nosso bate-papo aqui. Mas assim, é uma área que tem crescido muito, os diagnósticos diferenciais estão aí, outras patologias, né, como o excesso do digital, por exemplo, jogos de azar, então tem muita área assim que a gente ainda precisa aprofundar e o neuropsicólogo vai ser cada vez mais chamado, né? Por exemplo, pensar em dependência de jogos. É o neuropsicólogo que vai avaliar se esse paciente tem uma disfunção executiva, se esse paciente tem uma falha no controle inibitório, por exemplo, e aí vai ajudar o médico a medicar de maneira adequada, vai ajudar o profissional a fazer uma terapia mais adequada, assim. Então, acho que venham que não é aquela vem que a água está quentinha, não. É muito trabalhoso, muito, muito, muito trabalhoso, né? Eu digo assim que a gente está toda hora tendo que se atualizar. Fazer relatório não é fácil, é bem trabalhoso, mas esse raciocínio clínico, você poder muitas vezes dar essa resposta, embora eu tenha falado que nem sempre a gente vai ter, mas você dá essa resposta para aquela pessoa que às vezes está uma vida inteira em sofrimento, né? É,
esse caso, assim, até da minha paciente que acabou cometendo suicídio, eu não era neuropsicóloga dela, na época eu atuava no núcleo de crise suicida, né? E ela falava muito sobre isso, assim, os profissionais que atendiam ela não entendiam. Fazendo uma retrospectiva, hoje eu acho que ela talvez tivesse um transtorno do espectro autista, naquela época, na mulher era muito mais difícil de identificar, né? E de alguma maneira ela não foi ouvida. Então, a gente, enquanto neuropsicólogos, vai fazer todo esse caminho, assim, de ouvir aquilo que às vezes o outro profissional não consegue pegar ou não consegue entender, auxiliar. A gente não está trabalhando contra ninguém, pelo contrário, a gente vai trabalhar em conjunto, sempre em conjunto. Neuropsicologia é trabalho multiprofissional, assim, multidisciplinar. Eu vou trabalhar com a escola, eu vou trabalhar com a família, eu vou trabalhar com o psicólogo clínico, eu vou trabalhar com o médico que está atendendo. Então, é uma área bem, bem interessante. Bem ampla, né? Com certeza. A Esther quer falar alguma coisa? Ela tá com a mãozinha levantada. Boa noite. Dá para me ouvir? Sim. Então tá bom. Eu cheguei um pouco atrasada na aula porque eu estava no trabalho e eu não sei se isso foi comentado, mas eu queria saber se existe algum conselho para quem, assim, está na faculdade e quer, assim, tá certo de que quer seguir esse rumo. Se existe algum conselho do tipo, existe algum estágio, existe alguma coisa além da pós-graduação que pode auxiliar nesse processo para se tornar um neuropsicólogo? Esther, eu não vou falar pela Viver, né? Porque a Gabi falou até de algumas aulas, alguns projetos que tem relacionados a isso. Depois ela pode te explicar, talvez no particular de novo, né, Gabi, sobre as possibilidades. Mas existem os estágios. Então, eu aqui na clínica já abri vagas para estagiários para atuar na parte de neuropsicologia. As universidades normalmente abrem para atuar nessa área, principalmente na parte ali da testagem. Então, é um começo, assim, né? Às vezes nas próprias instituições, como de novo, assim, a PAI, a Associação dos Autistas, pode ser um caminho, assim, para te ingressar e ver se faz sentido. Quem pensa em trabalhar com criança tem a possibilidade de trabalhar como auxiliar, né, de analista como é, do ABA, analista terapêutico, eu acho que é o nome, acompanhante terapêutico, se eu não me engano, que seria um estagiário para atuar junto com o psicólogo no formato do ABA daí, né, que é específico para o autismo, mas que também vai agregar práticas da neuropsicologia. Então, tem algumas possibilidades, assim. Entendi, obrigada. Eu acho que é isso, assim, de dúvida. Eu vou dar seguimento aqui, então, prof, por enquanto. E aí, depois, no finalzinho ali, eu faço o agradecimento final. Sobre o certificado, então, já vou puxar aqui o gancho que a Samara perguntou, né? Então, só lembrando, o certificado, amanhã vocês vão receber por e-mail o link do pagamento. Aí, o evento, ele é gratuito, né? Mas o certificado, ele tem um custo de R$ 35, então, se caso vocês quiserem, amanhã vai esse e-mail para quem ficou até o final do evento. E aí ele vai com o link do pagamento. Aí vocês efetuam o pagamento e dentro de 20 dias úteis vocês recebem o certificado no mesmo e-mail, tá? Se caso vocês não quiserem o certificado, né, é só não fazer o pagamento, é bem tranquilo assim. Aproveitando então esse gancho que a gente estava falando, né, da questão da pós-graduação, de quem tem interesse, né? A nossa coordenadora do curso de neuropsicologia, ela preparou um videozinho para vocês e a gente vai passar aqui bem rapidinho, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a nossa pós de neuropsicologia. Olá, psicólogos, tudo bem? Vamos falar então desse grande curso que é a pós-graduação em neuropsicologia clínica. Gente, o que eu vou passar agora para vocês é o nosso guia do curso. Aqui a gente explica, né? Inclusive fala um pouquinho da Viver, de todos os nossos cursos de formação e pós, todos os nossos projetos, os benefícios, né, que a gente tem aqui na Viver. Então, se você tiver interesse em ter esse guia, pede aqui no chat que o pessoal vai enviar aqui para vocês, tá bom?
Mas vamos ao que interessa aqui do nosso curso de Neuropsicologia Clínica. Quando nós criamos esse curso aqui na Viver, nós pensamos num curso realmente muito completo, muito fundamentado no que há de mais atual dentro da ciência da neuropsicologia. E principalmente que o nosso psicólogo, que é um curso destinado para nós, psicólogos, que a gente possa ampliar o consultório, que a gente possa entender as demandas. Por quê? Porque a nossa população está envelhecendo, né? Muitas crianças estão chegando, crianças, adolescentes, a população está chegando no nosso consultório para avaliar TDAH, autismo e tantas outras, né? Questões de processos cognitivos, e também a gente tem a população que está envelhecendo, e a gente sabe que muitos distúrbios neurológicos acabam afetando aí, né? Acabam sendo aí da população idosa. Então, nós pensamos num curso que vai ter grupo de estudos, ou seja, você vai estudar em artigos científicos. Então, a gente tem uma parte do curso que é grupo de estudos. Nós temos todas as aulas, né, com grandes professores com carreira acadêmica, ou seja, todo o conhecimento atualizado sobre a neuropsicologia e também com experiência clínica, o que nos ajuda a aprender demais com esses professores, né, com todo esse conhecimento. E é claro, o nosso grande diferencial é que desde o primeiro momento você vai ter supervisão. Ou seja, o que é a supervisão, gente? Tragam todas as suas dúvidas. Dúvidas, né? O paciente chegou, como é que eu faço esse primeiro acolhimento? Que tipo de instrumento eu posso utilizar para fazer uma avaliação clínica dentro da área da neuropsicologia? Enfim, todo tipo de dúvida, você já vai poder fazer a nossa pós e oferecer esse serviço, né? Mais um serviço que você pode oferecer para ampliar o seu consultório e, claro, ter um ganho a mais aí no consultório, né? Que ajuda também demais. Então, quando a gente pensou na formação curricular do curso de Neuropsicologia Clínica, nós pensamos, é claro, primeiro, né, os fundamentos da neuro, para a gente poder entender toda a questão cerebral e tudo que envolve, né, o comportamento. Depois, também sobre a neuroimagem, você vai aprender a como trabalhar com as neuroimagens. Também todo o processo de avaliação neuropsicológica clínica, gente. Todos os processos, ou seja, passo a passo, como fazer essa avaliação, ou seja, avaliação também de processos cognitivos, como escolher, né, de quais os instrumentos e testes que a gente tem disponível para fazer essa avaliação, e os principais também distúrbios neuropsicológicos e neurológicos, incluindo aqui o TEA, o TDAH, que, como eu falei, tem muito, né? Surgem muitas avaliações para a gente fazer, então a gente não vai precisar mais encaminhar para outro profissional, a gente mesmo vai poder fazer, porque vocês vão ter nesse curso toda essa prática de conhecimento e tudo que precisa para fazer essa avaliação, né? E não só desses principais transtornos, mas também vocês vão aprender sobre psicopatologia, na avaliação neuropsicológica dos transtornos, das principais psicopatologias, gente, e psicofarmacologia para a gente poder entender, né? Como que e fazer essa relação também, né, com toda a parte de especialidades médicas que interferem também nas questões neurológicas, neuroatípicas e tudo mais. Toda avaliação, e aí você vai aprender avaliação neuropsicológica com crianças e adolescentes, com adultos e com idosos. Tudo que você precisa saber para poder aplicar. E depois que você fez essa avaliação, tem uma disciplina ali que é elaboração de documentos, né, comunicação de resultados, ou seja, você vai fazer a avaliação, vai aprender a fazer um laudo, porque a gente sabe que esse é um calo nosso, né? A gente sempre fica inseguro, na hora de elaborar o laudo, então vocês vão aprender tudo sobre como elaborar esse documento, como fazer essa comunicação, ou seja, como dar essa devolutiva para o paciente, para os seus familiares, né? Os seus acompanhantes e tudo. E aí depois vocês vão aprender. Todo esse processo, vocês vão aprender a fazer um plano terapêutico individual, claro, personalizado, a partir da avaliação que vocês fizeram. O que o paciente de vocês precisa, de que forma ele vai entrar na reabilitação. E aí a gente traz mais isso para vocês nesse curso. Então, vocês vão avaliar, fazer o plano terapêutico e como fazer a reabilitação, gente, neuropsicológica. Então, tudo sobre reabilitação cognitiva e neuropsicológica de crianças, adolescentes, adultos e idosos.
A gente também tem, claro, a metodologia, porque a gente vai ensinar vocês a criarem casos clínicos, todo embasado cientificamente, e pensamos também aqui de temas atuais de neuropsicologia, ou seja, tudo que há de mais atual, tudo que há mesmo de pesquisa científica, porque essa área está sempre trazendo novas pesquisas, atualizações, então é muito importante, né, que você saia desse curso preparado e sabendo o que está acontecendo, né, nas pesquisas, o que tem de atual, e um pedaço aí, né, também desse curso vai para avaliação psicológica online, de que forma fazer, né, quais os casos que a gente vai poder fazer essa avaliação, de que forma, enfim, como que se faz essa avaliação psicológica online. Então, minha gente, pensamos aqui, nós aqui temos apenas alguns dos nossos professores, né, que são excelentes, e nós temos aí, convidamos vocês, então, nós temos dois tipos aí de turma, né? Nós temos agora, tá começando agora, gente, em março, uma turma. Então, nós temos aqui modalidade de dia de semana, que é nas segundas-feiras, são 3 segundas-feiras por mês, e na modalidade de um final de semana por mês, sexta e sábado, ok? Tudo isso com o professor, com os seus colegas, você estudando junto, fazendo rede e tendo aí muitas transformações e com certeza profissionais que vão te ajudar e muito no seu consultório, nessa área belíssima que o futuro, como a gente diz aqui na Viver, gente, o futuro começou, né? Nós já temos aí uma população já bastante idosa e que vai precisar muito do nosso trabalho como psicólogos. Então, já fica sabendo aí do bônus, o pessoal vai falar para vocês. Entre lá no nosso grupo de interessados para tirar todas as dúvidas. E eu gostaria de falar muito mais do que tem esse curso, mas com certeza vocês vão aprender ao longo. Se quiserem esse guia, deixa aí no chat que o pessoal aqui entrega para vocês, tá bom? Um grande abraço e nos vemos no curso agora em março e abril. Incrível, né, gente? E aí, então, os bônus, né? Que a gente preparou para vocês. Então, é 50% de desconto nas 3 primeiras mensalidades. Então, as mensalidades a partir de R$ 145. Um mês do nosso streaming gratuito. Então, vocês, além dos 50%, recebem também um mês do streaming, né? Aquele que eu falei lá, onde a gente tem mais de 30 cursos dentro da plataforma. E aí, os cursos que vocês fazem, vocês podem estar solicitando certificado sem custo adicional. 30% de desconto na segunda especialização aqui na Viver e sem taxa de matrícula, tá? Esses bônus, então, é válido até segunda, às 5 da tarde, então não percam essa oportunidade de estar dando início a esses estudos, né, a essa pós-graduação que foi pensado com muito carinho para que vocês pudessem estar se aprimorando ainda mais dentro da área da neuropsicologia. E aí a gente tem alguns projetos aqui dentro da Viver que auxiliam os nossos alunos a fazer o pagamento da mensalidade. Um deles é a nossa clínica. Então, os psicólogos que são alunos aqui da Viver, né, tendo o CRP ativo, eles podem estar realizando os atendimentos aqui na clínica. Então, a gente tem o atendimento online, né? E aí vocês se inscrevem na nossa clínica, a gente faz a parte da divulgação, e aí os pacientes que vocês atendem, vocês não recebem o dinheiro, vocês vão receber o crédito para utilizar dentro da Viver. Então você faz o atendimento, os valores eles são revertidos em créditos, e esses créditos vocês podem abater na mensalidade de vocês. Ou então vocês podem utilizar para fazer algum curso, como aquele que eu comentei dos cursos livres, né? Mas a maioria dos nossos alunos utilizam para fazer o abatimento na mensalidade. E aí paga só a diferença, ou então, dependendo quantos pacientes vocês atendem, não paga mensalidade, porque ele faz esse abatimento. E aí, a gente tem também o Quem Indica Amigo é, que então você indica um amigo para iniciar a pós-graduação ou formação aqui na Viver, ele faz a inscrição, faz o pagamento da primeira mensalidade também, e aí na segunda mensalidade vocês dois recebem 50% de desconto na mensalidade.
A gente vai deixar aqui para vocês o nosso link de interessados para que vocês possam, então, entrar no nosso grupo, né? Lá a gente vai passar todas as informações. Eu sei que aqui foi mostrado a grade curricular para vocês, mas lá a gente vai deixar também disponível, né, essa grade para que vocês possam ter acesso, né? E aí também queria aproveitar e dizer ali a prof trouxe que iniciava em março, né? A nossa turma. Mas foi no começo do ano. E aí só queria trazer para vocês então que a turma ela inicia em julho. Dia 13 de julho, a gente inicia a turma do dia de semana, que acontece na segunda-feira. E aí a gente tem a do final de semana, não, só na segunda-feira, acontece só na segunda. Então, a turma inicia dia 13 de julho, que são nas segundas-feiras. E aí, pessoal, gostaria de agradecer vocês, agradecer a prof também por estar aqui com a gente, ter compartilhado um pouquinho, né? Só um pouquinho do conhecimento dela, de todo esse vasto conhecimento. Agradecer também a todos que ficaram até o final, né? E a gente tá aguardando vocês no nosso grupo e também esperando que vocês se tornem nosso aluno aqui dentro da Viver, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade, podem nos chamar. E até a próxima, pessoal. Bom descanso e até mais. Até mais. Tchau, tchau.